Nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante na Bíblia e na nossa vida como filhos de Deus. Vamos estar falando de alianças. Nós somos um povo de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. A Bíblia é o livro de alianças. Então, aliança é um tema que nos atinge e que nós precisamos saber mais. Não vai ser pregado aqui nada de que vocês não saibam. É como eu costumo dizer, quando alguém traz preletor de fora, os pastores sentam e ouvem, a liderança toda, a igreja toda. Não significa que a pessoa veio pregar uma coisa diferente, mas a pessoa vem com outro sotaque, né? Vem com uma voz assim mais maviosa, com um jeito diferente e chama mais atenção para determinados pontos, não é? Uma vez eu fui na igreja, eu me lembro como se fosse hoje, na igreja eu vou dizer o nome, pastor Seni Tavares, quando ele era o pastor de lá da igreja presbiteriana de Aracruz, no Espírito Santo. Um ministério assim maravilhoso, abençoadíssimo, porque ele é um homem através do qual Deus tem abençoado a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E ele era um homem que ele pregava e continua pregando e prega bem dízimos. E eu ia muito, muito lá. Agora estou voltando de lá, que ele está em Toronto. Ele sempre pregou bem, explicou bem, biblicamente, cristologicamente o dízimo. Eu cheguei lá, preguei sobre o dízimo. Quando eu saí na porta, ele estava lá, como bom presbiteriano, fica na porta, né? E uma senhora veio e disse assim, bem perto dele e de mim, irmã, a senhora tem que vir mais aqui. Eu disse, por quê? Nunca eu tinha entendido o dízimo. Nunca, nunca na minha vida. Ele é bem branquinho. Ele ficou verde, assim. Acho que ficou azul. Por quê? Eu disse alguma palavra que ele não tinha dito. Eu só disse para ele, recebeu. Porque deve ser muito difícil ser pastor, mas Deus o chamou para isso e ele tem sido excelente. Bem, então vou parar de conversa e nós vamos falar sobre aliança. Mas, afinal de contas, o que é aliança? No hebraico, a palavra é berit, ou berit, e no grego, diatheke, é a palavra total para esse termo no sentido bíblico. Isso significa um pacto, um acordo que Deus faz com o homem firmado na palavra. Deus faz um pacto firmado na palavra, um pacto com o homem, e ele promete. Esta promessa, esse pacto, esse acordo, muitas vezes você vai ver na Bíblia que ele vem acompanhado de rituais, que nós chamamos rituais de aliança. E esses rituais de aliança são variadíssimos. Nós queremos dizer que o povo antigo, o povo da antiguidade, era um povo que usava muito de aliança e de cerimoniais. Não sei se vocês ouviram alguém dizer que os avós de vocês no Brasil, quando eles davam uma promessa para assegurar que aquilo seria cumprido, ele tirava um fio do bigode. Significa que será cumprido. Em outras palavras, eu dou um pedaço de mim. Eu honro o meu bigode. Quer dizer, eu honro a minha palavra. Então, isso é um cerimonial. Isso já passou. Hoje em dia, as pessoas estão tão absolutamente volúveis, eu digo. Volúveis.
elas já, quando prometem as coisas, às vezes já sabem que não vão cumprir, a palavra já não tem mais nenhum peso, as pessoas não levam em consideração, mas Deus não mudou, as promessas de Deus estão aqui e Deus cumpre, e nós precisamos saber que quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós estamos fazendo aliança com Deus de aliança. Portanto, eu gostaria agora, nesse momento, de mostrar um símbolo para vocês. Aqui, você podia botar, por gentileza, para mim, aquele primeiro símbolo que veio. Ali, ó. Ali nós temos, aqui, quando nós estudamos matemática, nós aprendemos que isto é um símbolo do infinito, não é? Isso é o símbolo do infinito. Agora você pega este símbolo do infinito, aqui, e você divide em dois, e ele dá duas alianças que nós chamamos, não é? Estão ali, as duas. Quando é no dia do seu casamento, você vai lá no altar e o pastor ou o padre, mesmo sabendo que você foi ali para dizer sim, tanto você como a sua noiva, ele pergunta novamente para que você faça o seu juramento, para que você pronuncie a sua promessa, de forma que todos possam ouvir. Porque você ama aquela moça, meu irmão. Você quer passar toda a sua vida com ela. Você tem dito isso para ela a sós. Talvez você expressou tudo isso para a família dela quando a pediu em casamento. Ela também disse que quer viver a vida toda com você, que com você ela quer ter a família dela, os filhos, quer envelhecer com você e toda essa coisa. Mas ela disse para você. Talvez ela tenha dito diante da sua família, mas naquele momento decidido do pacto, estão ali presentes toda a família dela, os amigos seus e dela, e nós que somos cristãos, estão também os nossos irmãos e a autoridade eclesiástica que é o pastor. Então o pastor pergunta para você dar a sua palavra. Aquilo ali tem um peso muito grande. E ela também vai jurar. Ela vai dizer sim à sua promessa. E quando isso acontece, este símbolo infinito de aliança vem para a mão deles. Vai ser posto uma aliança, uma parte da aliança na sua mão, uma parte da aliança na mão da moça. E quando vocês dão as mãos, o símbolo do infinito está ali unindo vocês, dizendo que aquele pacto, aquela promessa, aquela palavra é infinita enquanto vocês estão vivos. Por isso, nós lemos em Gálatas, uma aliança, ainda que meramente firmada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita, nem a ela se acrescenta coisa alguma. Quando um dos dois morre, significa que uma parte da aliança se foi. Então, o infinito já não é mais infinito. Acabou, o pacto terminou. É até que a morte os separe. Então, é nessa visão de aliança, como está escrito na Bíblia, que nós vamos trabalhar. Sei que vai ser muito difícil para algumas pessoas que quebram a aliança, mas nós precisamos, como filhos de Deus, saber o que o nosso Pai quer que saibamos
a respeito de tudo isso. Existem as alianças na Bíblia. Aliança edênica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica, aliança palestiniana, até que venha a nova aliança. Nós, normalmente, fazemos da aliança edênica, que é o pacto, o juramento, a promessa feita no Jardim do Éden, e a aliança adâmica, uma coisa só, juntamos as duas numa só aliança por uma questão de estudo. Mas nós vamos ver que existe uma grande diferença. Essa edênica, eu vou ler agora no capítulo 21 de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Versículo 27. Está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém. Então aqui nós vemos esse primeiro pacto, onde Deus entra com tudo, onde Deus dá tudo. Esse é o pacto chamado a aliança da inocência. Porque isso aconteceu antes que o homem pecasse. Essa aliança chamada aliança edênica é uma aliança, é uma promessa que Deus faz no jardim do Éden. Ela traz unicamente a consequência da quebra da aliança, a consequência da desobediência, porque nós sabemos que se o homem comesse da árvore proibida, ele teria quebrado o pacto, porque tudo o que Deus fez para ele, Deus deu, apenas proibiu uma coisa. Então, a única coisa que o homem podia fazer de errado seria comer da árvore proibida. E o homem fez isso. Mas, por isso vem aqui nesta aliança também o que é muito importante, a promessa messiânica. Nós vemos no versículo 15, logo depois, meu Deus do céu, eu estou adiantando, no versículo que é a proibição de comer da árvore, com certeza a primeira consequência seria que eles seriam expulsos. Mas quando esta aliança edênica, você vai ver que nela só tem bênçãos. Deus entra com tudo, Deus dá tudo para aqueles dois e para a sua posteridade, que seria a humanidade. Ele promete: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a.
tudo é do homem. Contudo, a bênção onde Deus entra, entregando todo o seu projeto, e o homem recebe apenas uma proibição, uma lei, um item, mas Deus entra com tudo. Essa aliança, como nós dissemos, é chamada a aliança da inocência, porque feita antes do pecado. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quer dizer, o homem e sua intimidade com Deus, nós vamos ver que acontecia sem que ele tivesse nenhum constrangimento. Porque a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia ver o homem e a mulher. Eles não se envergonhavam. E Deus criou um e o outro nus. Eles não precisavam de roupa. E eles se sentiam bem. Eles estavam ali, Deus tinha prometido tudo, Deus deu tudo. Apenas dessa árvore você não vai comer, todas as outras, tudo é seu. Apenas não coma dessa árvore. Quer dizer, uma coisa que para nós é tão simples, mas a Bíblia diz que um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Por causa da inocência. Não havia maldade, não havia a chamada libido. Eles não tinham do que se envergonhar. Quando nós olhamos, se você está fazendo tudo certo, você chega lá para, vamos dizer, para declarar seu imposto de renda. Está tudo certinho com você, você coloca os seus recibos, coloca as suas contas, faz a sua declaração, entrega sem problema nenhum. Mas se tiver alguma coisa errada, que você queira esconder, aí você começa a ficar preocupado. Por quê? Porque você saiu da verdade, você saiu da luz. Mesma coisa que aconteceu, o homem e sua mulher, assim que a mulher e o homem comeram do fruto, eles viram que estavam nus e se envergonharam, porque eles quebraram o único ponto. Vou dizer para você, a tentação vem exatamente naquele ponto. Você vê que Satanás não veio tentá-los a comer das outras árvores, porque eram todas permitidas, mas veio exatamente na árvore proibida. Porque era a árvore que deu o desejo para eles. Nós nunca somos tentados pelos desejos dos outros. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Se você botar diante de mim um pote grande, vou até dizer grande, de caviar, e botar ali todas as torradinhas sem sal, para eu degustar, você não precisa nem se preocupar comigo. Porque aquilo não é tentação para mim. Eu não gosto. Eu sou jereré, nasci na beira do rio. Eu não fui acostumada e vou viver sem isso. Mas tem gente que fica louco. Pelo menos queria ver como é o caviar. Não é? Não é. Agora bota um prato de farofa. Aí vai ser a tentação. Por quê? Olha para mim. Lógico que vai ser tentação. Vai ser tentação. É proibido, mas vai ser tentação, porque eu gosto. Eu costumo dizer, meu irmão, você aí que é irmão, você está passando aí pelas estradas da vida, nessa América, e você chega a um ponto que tem muita neve. Muita neve. Não dá para continuar, as estradas estão fechadas, não dá para prosseguir e você tem que dormir. E tem uma estalagem.
Mas não tem nenhum lugar mais. Não tem nenhum lugar, não tem um quarto. O único lugar que tem é um lugarzinho assim para você deitar do lado de uma senhora muito idosa. Ela já tirou a perna mecânica, botou do lado. A peruca e botou assim. Ela já tirou a peruca, eu já disse, né? Hein? A dentadura e botou no copo. E ela é gorda mais do que eu. E ela ronca. Quando ela dorme, todo mundo ouve. E você tem que ficar ali junto. Eu quero saber se você vai ser tentado se você não for tarado. Não é tentação. Não é tentação. Mas se você tem atração por uma mulher morena, ele diz, só tem lugar ali. A morena, ela tem 1,70 m, 65 quilos, corpo delineado, os cabelos brilhantes, linda, 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 linda. Não precisa ficar pensando coisa aí. Está dormindo lá tranquilamente. Só tem esse lugar para mim. O dono da estalagem diz só. E pega depressa, porque se chegar mais uma pessoa, não tem mais nem onde sentar. Você diz assim, só pode ter sido Deus. Porque vai ver que toda essa neve foi para eu encontrar a mulher da minha vida. É igualzinho que eu sonhei. A tentação vem em cima do que você gosta, da sua preferência. Entendeu? E você não pode dizer, foi o diabo que me tentou. Não, 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 não. Foram as suas preferências. Então você precisa saber que Deus não tenta ninguém, como diz o irmão Tiago. São as suas preferências. Agora, acabou a inocência. O homem se vê nu. E então vai acontecer uma aliança de Deus com o homem no pecado. Até aí, a primeira aliança, a aliança edênica, foi feita com o homem fora do pecado. Agora Deus vai abrir a boca para falar com o homem, mas agora o homem já é pecador. Aqui, no capítulo 3 de Gênesis, eu vou passando rápido nessas alianças, que quando nós entrarmos a partir da noética, a coisa fica mais profunda e mais detalhada. Essas duas, por isso eu boto as duas praticamente juntas. Em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus disse ao homem, e Deus vai assim dizendo tudo até o versículo 19. Pronto. Esta aliança está registrada até o versículo 19. Então nós vemos que esta aliança aqui chamada adâmica, ela já é feita trazendo consequências, porque ela vem em consequência da primeira aliança. Deus deu tudo. Deus, inclusive, botou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
O homem não quis comer da árvore da vida, que Deus não tinha proibido, mas ele foi comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que agora no pecado, ele corria o risco de no pecado comer da árvore da vida. Então Deus o proibiu, dizendo no versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos que essa aliança adâmica, ela vem como consequência da desobediência, mas ela traz o grande elemento da promessa messiânica. Você vê no versículo 15, onde eu parei, Deus diz, olhou para a mulher e para a serpente e diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está prometendo o Messias. Aqui ele está prometendo para o homem, com toda a desobediência do homem. Ele está prometendo que as coisas não vão ficar aqui. Você vê que quando o homem cometeu quando os anjos cometeram um pecado no céu, Deus deixou para lá. Caiu, virou demônio, virou. Mas agora, ele criou o homem para si. Nós vemos isso na aliança edênica. Agora o diabo vai lá, engana a mulher e leva a melhor. Deus disse, não. Eu porei a inimizade entre ti e a mulher. Eu tomo a frente, eu tomo a dianteira, eu tenho autoridade. Esse programa agora é meu. Agora o programa é meu e eu vou fazer. E você pode ter certeza, quando Deus diz, vou fazer, pode descansar. Não tem para ninguém. Então Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está botando tudo no futuro, está dizendo, eu porei. Não depende mais de ninguém. Já não depende da mulher, já não depende do homem, já não depende do diabo, já só depende de Deus. Ele aqui expressa o seu plano redentor. O grande elemento da aliança adâmica é que tudo está sob maldição, porque Deus olha para Adão e diz, Adão, por tua culpa, amaldiçoada é toda a terra. Mas no meio disso surge, aqui no versículo 15, a grande estrela. Surge a promessa messiânica. Essa aliança, ela traz a dor e a vida fora do Éden, depois que eles são expulsos. É um momento de tamanha dor quando nós lemos. Tudo, a diferença tão grande antes, quando eles estavam na inocência, antes do pecado. E agora, eles estão no pecado, expulsos de sua casa, expulsos da casa que Deus havia construído para eles. Eles vão ter que trabalhar, eles vão estar sujeitos à doença, ao envelhecimento e à morte. Eu não sei se vocês notaram, quando Deus fez o homem, ele soprou o seu interior no homem. Ele soprou a sua vida no homem, o homem teve vida. Naquele sopro de Deus, não tinha doença, não tinha envelhecimento e não tinha morte. É por isso que nós não aceitamos. Nós não aceitamos envelhecer. Nós não aceitamos adoecer.
E nós não aceitamos a morte. Nós engolimos. E temos várias desculpas, apesar de sabermos que todos nós um dia vamos sair daqui, ninguém quer pensar. Anteontem eu estava pregando em Orlando e a pastora Rita disse: irmã, a senhora tem que viver mais 20 anos para vir pregar aqui para a Associação de Pastores durante esses 20 anos. Eu disse: porque a senhora está me limitando assim. Se Deus tem me dado muito mais que 20 anos para frente, a senhora quer me limitar. Qual é o problema da senhora? Hein? Se eu estou com 75, ela está falando 95. O quê? Não. Eu sei que eu tenho casa lá em cima, mas não tenho pressa. Então, você há de ver que não existe uma pessoa aqui que fique satisfeita de envelhecer. Fica não. Não fica. Ninguém quer ficar velho. É um esforço. A pessoa pinta o cabelo. Mulher, quando começa a ter cabelo branco, imediatamente ela fica loura. Isso você pode ter certeza. Ela começa a ficar loura, você já sabe, está pintando a neve. É? Ninguém quer. Você vê o esforço da pessoa. Ela começa a fazer pilates, ela vai para a ginástica, lutando contra os anos. Meu irmão, tem um marido de uma amiga minha que disse: o tempo é implacável. Com certeza. Por quê? Porque quando Deus soprou vida no homem, Ele não soprou envelhecimento, Ele não soprou doença, Ele não soprou morte, porque Deus não tem isso nele. Então, não existe na nossa essência nada disso. Nós nunca vamos gostar de envelhecer, nós nunca vamos gostar de adoecer, nunca vamos querer morrer. Nunca. Nunca. Nós vamos, a depender da nossa maturidade e do nosso relacionamento com Deus, nós vamos aceitando isso tudo de forma mais calma. E, às vezes, nos gabando de uma espiritualidade que não existe. Não tem problema não, a hora que Deus quiser me levar, eu não me importo. A hora que Deus quiser me levar, eu digo: Senhor, será que não dá para deixar mais um pouco? Por quê? Mas aqui é tão difícil, mas aqui eu estou acostumada, eu gosto dessa bagunça. Bem, então nós vemos que, apesar de tudo o que o homem fez e de tudo o que ele perdeu, vem aqui a promessa messiânica. E por esse pacto, por essa promessa, por essa aliança, Deus entra sozinho. E para isso ele vai usar só a mulher. A promessa de Deus é feita para a mulher, é o teu descendente. Porque ela agiu, então ela vai agir sempre. A Bíblia diz em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está vendo? Como tinha acontecido, como ele havia prometido, ele agora envia. Então, essa aliança adâmica é a primeira aliança feita já com o homem no pecado. E por isso, o grande elemento dela é exatamente a promessa messiânica. Mas agora nós vamos ver a aliança noética, que é para uns a terceira, mas eu acho que para mim é a segunda aliança. No capítulo 9, agora nós vamos ver a aliança noética, é uma aliança dessas que nós vamos ficar examinando no capítulo 9 de Gênesis. Vamos ler. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues.
tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Olhe você que diz que Deus não quer que você come carne. Se você não gosta de carne, não coma, mas não diga que Deus proibiu, porque aqui está escrito, versículo 3, tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O sangue, ó. Cuidado você que gosta daquela picanha com sangue pingando, aquele chouriço, cuidado com sangue, porque eu não entendo nada de medicina, mas eu gosto de seguir o que está escrito. Tanta coisa para comer, meu irmão, ainda vai beber o sangue. Tenha paciência. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Diz também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Aqui, agora, eu vou parar para dizer para você, tudo isso que eu li foi para estabelecer o momento em que Deus vai falar de aliança. Agora Deus vai fazer a aliança, o pacto, o juramento entre Deus e Noé, e você vai ver que coisa maravilhosa. Eis que estabeleço a minha aliança, a minha promessa, o meu acordo, o meu juramento convosco e com toda a vossa descendência, e com todos os seres vivos que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saírem da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres vivos que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Aqui vamos ver. Esta aliança aqui, você vai ver que Deus não requer da terra ou do homem que nós façamos alguma coisa. Ele entra com tudo. É uma aliança firmada na sua palavra, na sua promessa. Não existe uma condicional. Se você fizesse assim, então eu mando dilúvio. Não. Eu não vou mais permitir. É uma aliança firmada só
na promessa de Deus, é Deus fazendo aliança com Ele mesmo. É Deus dizendo que Ele mesmo é quem faz. O homem aqui é só o receptor. Nós vamos ver que essa promessa é de manutenção. No versículo 11, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Pronto. Nós podemos... Mas, irmã, tsunami destruiu toda a terra? Não. Então, pronto. Aqui está incluída toda a terra, toda a carne, toda a vida que há no planeta, como aconteceu no dilúvio. Deus promete e Ele coloca um sinal. Agora você vai ver que esta promessa de Deus, Deus assina com um sinal visível. E a assinatura de Deus é o arco-íris, que Ele coloca nas alturas, que Ele coloca nas nuvens. Primeira coisa, Deus não se esquece das coisas, mas Ele sabe que nós vamos ter medo. Então Ele disse, quando apareceu o arco-íris nas nuvens, eu estou dizendo para vocês que eu me lembro da aliança. O arco é para vocês olharem e saberem que eu me lembro. Então Deus dá esse sinal. É importante que nós vejamos, porque agora Deus vai começar a trabalhar com o sinal de aliança. Você vai ver que vai vir o primeiro sinal de aliança, nas nuvens vai ter o segundo sinal de aliança, que é na carne, e vai ter o terceiro sinal de aliança, que é no espírito. Então Deus começa a falar de aliança agora, e significando que nós podemos descansar quando nós olhamos o arco-íris. Eu até hoje não sei por que tomaram o arco-íris para simbolizar mudança de sexo. Eu não sei, eu não entendo, mas isso é do gosto de cada um. Afinal de contas, o arco está nas nuvens. Não é? Então, quem estiver nas nuvens, segura o arco. Não é? Só pode ser. Mas, não sei, cada um faz o que quer. Não é não? Então, essa aliança vem selada. É Deus praticamente fazendo um pacto consigo mesmo. Eu não vou permitir mais isso. Olha, o dilúvio feriu tanto o coração de Deus. Porque o homem se deixou até o final. Que agora Deus diz, não vou fazer mais isso porque eu não aguento. Porque ele sofreu mais do que todo mundo. Não é? Então nós vemos, o sinal é o arco-íris. É o selo da manutenção. Você vai encontrar, algumas vezes na Bíblia, o arco-íris, quando chega lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, vamos dar uma olhada ali, porque é melhor dar uma olhada. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, você vê João dizer, não, no capítulo 4. Capítulo 4. Quando João é chamado para ir para o céu, ele diz, depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então você está vendo que em volta do trono de Deus, olhe bem,
ao redor do trono há um arco-íris. Então você vê que o trono do Deus Altíssimo é circundado por um arco-íris. O que significa que Deus, como monarca, ele tem ali o selo da manutenção da terra. O arco de Deus, ele põe nas nuvens quando ele manda muita chuva, para que nós possamos ver, apesar da muita chuva, não haverá dilúvio. Porque o arco-íris passa a ser o símbolo da manutenção. A manutenção, a certeza que a terra e toda a carne não mais será destruída por águas de dilúvio. Este arco-íris aqui, nós vamos ver que ele está aqui, e no capítulo 10 de Apocalipse, ele desce com Jesus para a terra. Porque este anjo forte do capítulo 10 de Apocalipse é Jesus. E a descrição dele é a seguinte, quando João diz, vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, do jeito que subiu, com o arco-íris por cima de sua cabeça. Ele vem trazendo o livro, mas ele vem anunciando, eu não vim para destruir. Porque o arco-íris é selo de manutenção. O arco-íris sela a promessa de Deus de que não haverá destruição por águas de dilúvio. Então, você vê, se Deus precisa colocar um selo, Deus não precisa, mas nós precisamos. Porque Deus não se esquece da sua promessa, Deus é um Deus de aliança, mas quando Deus aqui faz uma aliança, uma promessa, tudo baseado na sua palavra. O homem pode pensar, e agora o que vai acontecer? Deus diz, estou selando a minha palavra, estou assinando. Então ele assina, a assinatura de Deus na aliança noética é o arco-íris. Agora, nós precisamos ver que muitas vezes nós não temos levado a sério que esse Deus, que muitas vezes ele diz, juro por mim mesmo. Então, o Senhor jurou pela sua santidade. Não é? Quantas vezes nós temos dificuldade de crer na fidelidade de Deus? A promessa, a aliança é em cima da fidelidade de Deus. Quantas vezes eu vou dirigindo pela estrada e eu vejo assim, atrás dos carros, Deus é fiel. Deus é fiel. Mas Deus não é simplesmente fiel. Deus é fiel a si mesmo. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é fiel à sua palavra. Agora, se eu vier aqui no púlpito e eu fizer uma porção de promessa para você, Deus não é fiel ao que eu disse. Porque não foi Ele que falou. Foi invenção minha. Então, eu tenho que ser fiel ao que eu digo. Mas Deus é fiel ao que Ele diz. Ele chega a falar isso. O estudo de alianças. O que a Bíblia nos ensina sobre alianças é sobre fidelidade. Porque toda aliança é baseada na fidelidade da promessa, na fidelidade da palavra. E nós vamos daqui para frente estudar cerimoniais que envolvem vida, que envolvem sangue. Por isso que a aliança tem que ser, na maioria das vezes, selada com sangue. Por quê? Porque tem que ter veracidade. E nós esquecemos, quando Deus diz assim, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes regue a terra, e a fecundem, e a façam produzir,
para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, você vê que é impossível que a palavra de Deus não se cumpra. Quando eu vejo, diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. A palavra é Jesus. Ele não voltou vazio para Deus. Ele diz, eis aqui, ó Pai, e os filhos que me deste. Ele vem unigênito, ele volta primogênito. Quando ele veio, ele era filho único. Quando ele volta, ele leva muitos filhos para Deus. Ele não voltou vazio. Uma vez ele estava pregando sobre isso, ele falou, o grão de trigo, quando ele cai na terra, se não morrer, ele fica só. Ah, mas se morrer, ele produz muito fruto. Daqui a pouco ele está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Significa que se ele tivesse caído na terra, no planeta Terra, e não tivesse morrido, ele ia ser filho único para o resto do tempo. Mas como ele morreu, aí ele pode produzir muito fruto. Ele pode levar muitos filhos para Deus, por isso ele tinha que morrer. Quando Deus dá a sua palavra, ele dá a sua promessa, você pode descansar, porque ele vai cumprir. Isso é aliança. Isso é palavra de aliança. Não sei por que nós temos tanta dificuldade. Cada vez mais nós vamos ficando, nos tornando levianos com a palavra. Eu morei no Iraque um tempo e lá tinha dificuldade de chegarem alimentos. Era tudo importado. Nós tínhamos muita seda da China, muita champanhe da Europa, tudo do melhor. Mas, às vezes, bem, terminou a ervilha. Tinha que esperar quando chegasse a ervilha. Ou terminou latinha de milho, tinha que esperar, e tudo assim. E tinha uma venda que eu passava sempre quando eu ia fazer compra. Aí, uma vez, eu passei lá e eu vi que tinha chegado a ervilha. Eu depressa, porque quando era assim, a gente comprava bastante. Aí eu disse para ele, chegou a ervilha, chegou. Aí eu peguei, ele disse, pode pegar. Eu disse para ele, quanto é? Ele disse, a gente ainda não sabe o preço, porque o governo já liberou a ervilha, mas ele não liberou o preço. Era no tempo do Saddam Hussein. Eu disse, como eu vou levar? Ele disse, a senhora leva. Eu anoto aqui no caderno. E depois, outra hora que a senhora passar, aqui a senhora paga. Eu, brasileira, eu pensei, será que eu vou ter que passar pela outra rua o tempo todo agora? Aquilo foi um choque para mim, eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu fiquei com medo, não vou levar. Ele disse, não, pode levar. Eu levei, contei as latas. Você sabe, de tardinho eu passei lá, ele disse, não chegou, vai chegar daqui mais uns 2 dias. Eu botei o lembrete na porta, porque eu tinha medo de esquecer. 13 dias depois chegou o preço da ervilha. 13 dias depois. Um dia eu passei lá. Eu disse para ele, moço, chegou o preço da ervilha? Chegou. Eu disse para ele, eu gostaria de pagar. Ele disse para mim, quantas latas você levou? Eu disse, eu levei 42. Ele disse, tudo bem, é tanto. Eu disse para ele, moço, o senhor escreveu no caderno? Ele disse, eu sei que eu escrevi.
Eu saí de lá me sentindo, meu Deus, eu estou num país diferente. Ai de mim que tivesse dito 41. Mas eles acreditam na sua palavra. Sabe quando vai haver um acordo para a venda de alguma coisa? Eles sentam, tomam o chá e dão uma promessa. Tudo lá é feito assim. Na palavra. Não é como no nosso Brasil, que a gente tem que dar a palavra, assina daqui, vai no cartório de lá e carimba não sei o quê, e paga não sei quanto para carimbar de novo. E depois, menina, é tanto, bota CPF, bota identidade, bota título de eleitor, bota tudo, e depois a pessoa não paga. Mas aí é que eu estou dizendo para você, a aliança. Deus é um Deus de aliança. E Ele quer que nós mudemos a nossa visão sobre a aliança. Uma palavra, uma vez dada, ela tem que ser cumprida. Uma vez que você prometeu, você vai fazer. Outro dia, um pastor foi me buscar, há 2 anos marcado comigo para ir numa igreja. Eu nunca pergunto para o pastor qual é a igreja, em que bairro fica, quantos membros tem, não quero saber nem de nada. Se tem vaga na agenda, eu marco e vou fazer. O meu tempo é do reino. Eu sou serva de Jesus Cristo. E trabalho na igreja aqui na terra. Aí o pastor marcou comigo para eu ir. E marcou para me pegar às 5 horas da tarde, porque por causa do trânsito no Rio de Janeiro, tinha que sair da Avenida Brasil, aquela história toda, eu tudo bem. Fui 4 horas, fui tomar meu banho, estava me arrumando, toco o interfone do prédio, era o pastor que tinha chegado. Disse, puxa, eu disse, diga para ele esperar um pouquinho aí. Acabei de me arrumar, desci. Quando eu cheguei lá, o pastor, irmã, desculpa eu ter vindo tão cedo, mas eu queria ter certeza, a senhora aí. Eu disse, mas pastor, está marcado. Isso. Por que o senhor acha que eu ia desistir? Ah, não, porque é que a senhora sabe onde é a igreja? Eu disse, não é da minha conta, pastor. O que me interessa é que haja uma igreja. E Jesus Cristo disse, se tiver 2 ou mais, eu estou entre eles. Então, eu não quero saber se tem 3 pessoas, 10, isso não é da minha conta. Eu vou pregar a palavra. Ah, irmã, a senhora sabe por quê, né? É que nós nunca levamos uma pessoa como a senhora na nossa igreja. A senhora, já pensou acontecer alguma coisa? A senhora é uma youtuber. Eu nunca tinha visto ninguém me elogiar. Não sei se era um elogio ou um xingamento. Youtuber, é um negócio esquisito. Eu disse, mas qual é o problema? A gente não recebeu uma pessoa assim famosa que nem a senhora, eu digo, e Jesus Cristo está por fora. Nunca chegou ali. Mas eu compreendi o pobre do pastor. Eu disse, pastor, vamos embora. Foi quando nós chegamos, depois do túnel Santa Bárbara, irmã, se a senhora quiser desistir. Eu disse, pastor, já lhe disse que eu não desisto, mas porque fui ele me disse onde era a igreja. Era numa daquelas favelas, estava no Ibope. Tinha tido um confronto com a polícia, mataram 3 policiais aquela semana. Ele estava com medo que eu fosse, pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, eu vou, agora eu estou com mais vontade de ir. E o pastor perguntou mais umas 4 vezes. Quando a gente chega na subida para a igreja, o pastor só deu um grito, eu não disse! A senhora tem que voltar. Eu disse, mas por quê? Olha lá para frente, estava lá para frente. A igreja dele era um prédio azul, assim. E na frente tinha um camarada assim, com uma arma assim, bem grande na mão. É o jacaré. Eu disse, o que tem o jacaré? É o chefe. Ele está bem na frente da igreja, irmã. Eu não lhe disse que não era para ter vindo. Eu disse, pastor, você está com medo do jacaré? Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Olhe para mim. Na minha idade, eu já enfrentei cobra, já enfrentei jacaré. E outra coisa, não é só isso. Eu vim até aqui. Eu vou subir.
se o senhor não tem condição de dirigir, me dê o carro. O senhor tem duas opções, o senhor me dá a chave do carro ou nós vamos a pé. Não, eu disse, se o senhor não me der a chave do carro, eu vou a pé. Porque eu já estava vendo a igreja. Ele não me deu a chave do carro, não confiou. Eu saltei do carro, fui embora. E o pastor ficou lá dentro do carro. E eu subi. Logicamente, eu fui orando, pedindo a Deus que me cercasse e que, se fosse a minha hora, consolasse o coração dos meus filhos. Mas eu não ia desistir de fazer o trabalho, porque tinha um cara com arma na mão. Onde já se viu? E o cara já tinha me visto. Eu não ia para ele dar prova de fraqueza. Eu vou. Aí eu fui. Quando eu vou chegando aí bem perto da igreja, o cara veio e disse: "Ô, irmã Edmeia, minha querida." Eu digo: "Ô, meu filho." Mas antes eu disse para ele: "Graça e paz. A senhora sabe quem eu sou?" Eu disse: "Meu filho, eu não me lembro de você." Coração desse tamanho, com medo que fosse um menino que tinha sido da casa de Maria Marta. Mas todos que foram da casa de Maria Marta, eu conheço. E não tem nenhum segurando arma. Aí, eu sou fulano de tal, primo do fulano, que me disse que a senhora está aqui hoje. Aí ele ficou emocionado. Eu sou o fulano de tal. Eu vi ele pequeno. A senhora matou muito a fome da minha avó. Eu estou aqui porque está um momento difícil aqui. Houve um problema aqui com a polícia. E eu vim para lhe dizer que a senhora não precisa temer. Que nós estamos espalhados, de olho, nada vai acontecer com a senhora. Eu disse: "Meu filho, entra com a gente, vem assistir o culto." "Não, irmã, eu não vou, porque se eu for, a polícia vai aí dentro, vai ser ruim e perigoso para todo mundo." Foi difícil entrar na igreja. Porque eu batia, tinha gente lá dentro, não abria. Eu disse: "Abre!" Crente, o povo medroso. Entrei, quando eu consegui entrar, o povo... Eu disse: "Minha filha, por que vocês estão com a porta fechada? Está na hora de começar o culto, faltando 10 minutos, e a porta da igreja está fechada." "Aí, mãe, vocês estão com medo, menino? O Jesus de vocês é fraquinho, é? Você acha que com a porta fechada a polícia não entra, bandido não entra? Então, quem quiser, abre a porta. Pelo menos, se tiver invadir, não vai quebrar a porta da igreja. Vamos embora." Entramos, o povo com medo. Eu disse para eles: "Não." Acalmei a igreja. O culto começou, já estava quase na hora de eu pregar. Vem chegando o pastor, com aquele passo de urubu malandro, coitado. Se nós precisamos ter confiança naquilo que dizemos, se foi marcada uma agenda, trabalhar com igreja é trabalhar num reino espiritual. Se eu marquei para aquele dia, eu não marco nada sem ter orado de madrugada. Está marcado. Agora eu sei que coisas podem acontecer, pode haver morte, pode haver algum outro impedimento, mas dizer que eu vou desistir, não, está marcado. Está marcado na agenda aqui na terra, porque está marcado no céu. E nós precisamos ter responsabilidade. Ora, eu sei que para morrer, não precisa morrer numa favela, em qualquer lugar se morre. Até no palácio se morre. Então nós precisamos levar em consideração a responsabilidade que nós precisamos ter pela palavra que damos. Precisamos dar mais valor em tudo aquilo que dizemos. Porque quantas vezes nós não damos nenhum valor à palavra que sai da nossa boca? Simplesmente prometemos, dizemos que vamos, e depois nos arrependemos e a situação já ficou para lá, para trás. Quantas vezes, meus irmãos, nós damos promessas, prometemos as coisas, fazemos pactos, até
pacto de vida. E nós depois saímos daquilo. Com que facilidade você sai de um relacionamento depois de ter dado a sua palavra? Eu quero dizer, meus irmãos queridos, eu não estou condenando aqui qualquer pessoa que se divorciou ou que se separou. Não estou. Eu quero dizer para vocês que quem está falando aqui é uma mulher viúva. Mas eu sou filha que nasceu fora do casamento. Meu pai traiu minha madrasta e eu nasci. Meu pai não cumpriu o pacto dele. Mas Deus trouxe ao mundo uma pessoa que nem eu, assim, bonita. Foi muito difícil. Mas o homem que eu mais admirei na vida foi meu pai. Mas ele fez isso. Portanto, aqui a gente quebra pacto. Eu estou dando esse exemplo para vocês verem que eu não estou me colocando como uma pessoa impoluta, condenando qualquer pessoa que seja divorciada. Não é isso que eu estou fazendo. Mas depois, muitas pessoas se separam por uma questão de vida. Mas tem outros que estão se separando hoje, estão se divorciando hoje, simplesmente porque acabou o interesse sexual. Ora, o pacto do casamento não é feito sob promessas de sexo. É um pacto de vida, de manutenção de valores, sobre vidas que vão chegar ali naquele casamento. Não é um pacto que se faz enquanto houver prazer. Não é um pacto que se faz enquanto houver interesse. É um pacto que se faz por palavras. Na vida toda. É na dificuldade, na saúde e na doença. Aquele pacto tem que continuar porque nós demos a palavra. Nós fizemos uma aliança. Então, aquele pacto é válido diante de Deus. O que nós precisamos buscar nesses dias que nós estamos estudando alianças é a validade de uma promessa que é feita e que quantas vezes nós deixamos para lá. Deixamos para lá porque é mais fácil sair, é mais fácil recomeçar tudo fora, achando que vai dar certo. Não é assim que se faz com a palavra dada. A palavra dada tem que ser mantida, por isso nós precisamos ter muito cuidado com a palavra que nós damos, porque essa palavra vai ser requerida de nós. Nós vamos ter que pagar por ela. Vamos ter que pagar por ela. Vocês se lembram daquele momento em que o rei Josafá foi encontrar com Acabe? Chegou na casa de Acabe, ele levou todo o exército dele, porque eles tinham se aparentado, feito aliança de família, o de uma família casou com alguém da outra família, e Josafá, depois de um tempo, foi para lá, para Israel, e levou toda a sua comitiva, e Acabe deu um banquete. Mas que banquete? No meio do banquete, Josafá, pego de surpresa, Acabe diz para ele: irás à guerra conosco? Ele: seguramente. O meu povo é o teu povo, meu exército como o teu exército. Prometeu, ele nem pensou. Ele simplesmente prometeu. Você já pensou o que é que ele fez? Ele deu a palavra, você lê isso em 2 de Reis 18. Desculpa, 2 Crônicas 18. Também está em 1 de Reis 22, mas eu gosto da leitura de 2 Crônicas. Prometeu. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, no versículo 3, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Para que prometeu? Ele não pensou.
Quando meu filho era solteiro, eu ensinei a dizer para ele, ó, você, quando não puder responder sim, você diga sim. Rapaz, tem que perguntar para a velha lá em casa. A velha é braba, ela é horrorosa. Bota a culpa toda acima de mim. Eu seguro a barra. Mas não dê palavras sem pensar antes. Crente tem uma coisa, ele diz logo, vou orar. Às vezes não vai orar coisa nenhuma, mas ele pelo menos diz. Né? E hoje que ele está casado, eu disse para ele, meu filho, diga que quem manda lá é a sua mulher. Manda, o dinheiro é todo na mão dela, você não pode fazer nada sem ela, senão ela se aborrece. E vai botando a mulher. Ué, rapaz, na sua casa quem manda é a mulher, você diz para ele mais ou menos. Porque vai fazer um pacto que vai prejudicar a família toda e a mulher não sabe. O que é isso? Isso é covardia? Isso é engano? Isso é irresponsabilidade? Josafá simplesmente disse, serei como tu és. Olha que bonito. O meu povo, como o teu povo, iremos, digo, a peleja. Depois, ele começou a comer. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor, depois que ele já tinha dado a palavra dele. Já deu a palavra, ó, Acabe sabia, já deu a palavra, acabou. Assinou. Palavra é assinatura, é chancela, é carimbo, ainda mais de um rei. Agora consultar o Senhor depois que ele tinha dito palavra. Resultado. Mandou chamar lá os videntes dele, que disseram que ele ia ter vitória, e Josafá não sentia paz, e Josafá queria um profeta de Deus. Quando veio o profeta de Deus, foi aquela confusão, acabou tomando um vascalhão no rosto, e ficou preso, e mesmo Deus dizendo que ia ter derrota, Josafá teve que ir, porque tinha dado a palavra. Fez a aliança, firmou a promessa. Está vendo? O que foi que aconteceu depois? Acabe disse para ele, ó, 2 reis, tu vais com as tuas vestes reais, eu vou aqui vestido de soldado raso. Você vê que Josafá era tão bobo que ele engoliu essa. Porque a pessoa que vem assim com essa má intenção, ela tem o plano B, o plano C. Os inimigos iam procurar o rei. Quem é que estava vestido de rei? Josafá. Pois ele foi. Eu não sei como é que pode. Eu digo, rei Josafá, tão bonito, da linhagem de Davi. Hã? Fez. Você que está me olhando, quantas vezes você faz isso aí? Você faz um pacto, uma promessa, uma aliança, com as palavras bonitas que você está olhando na frente, com as promessas maravilhosas, porque vai ganhar tanto, porque vai dar tanto, porque vai acontecer isso. E você entra, depois você pensa, fui, entrei. Palavra, aliança, promessa. Chegou na hora da guerra, os sírios vieram para matar Josafá, Deus livrou Josafá e fez com que a seta desse uma volta no ar e entrasse no soldado raso lá, que era o rei, que morreu. Deus livrou Josafá. Deus é tão maravilhoso. Aí, Josafá volta para a casa dele em paz. Ele não morreu. Não aconteceu nada. Vem Jeú, o profeta, que é chamado vidente, encontrar o rei e diz, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Está vendo? Deus quer que você faça pacto com o mal, aliança errada, que você faça uma companhia, que você dê a mão para a pessoa que é inimigo de Deus.
Como é que você pode fazer? Vou fazer uma sociedade com fulano. Ele é amigo de Deus. Ele quer andar na sua aba. Você precisa saber que você é filho de Deus. Existe promessa para você, promessa de vida, promessa de prosperidade. Mas não para você dividir com o outro. Olha o que o outro fez para você. Olha o que o outro fez para o rei. Sabe o que vai acontecer? Já que Josafá não se importa de entrar na guerra, agora veio uma guerra para ele. 3 reis. 3 reis. 3 reis vêm contra ele. Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Eu não vou ler isso tudo, só vou ver o que vai acontecer no final. Ele diz: Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão fitos em ti. 3 reis, porque ele foi para fazer uma guerra que não era dele. Ele foi se meter num assunto que não era dele. Sabe o que está escrito lá em Provérbios? Meter-se em confusão alheia é como pegar pela orelha um cão que passa. O cão vai correndo, segura na orelha dele e ele vem com os dentes na sua mão. Por que você tinha que pegar? A mesma coisa quando você se mete em confusão que não é sua. Por que ele teve que vir 3 reis contra ele para matar o povo dele? Porque ele foi procurar a guerra dos outros. Ele não tinha nada aqui. Então, quantas vezes você diz: mas eu não fiz nada, só queria ajudar. Entrou. O caso não era seu. A situação não era sua. Como você vai se aliançar? Como você vai prometer? Nunca tenha vergonha de dizer: eu não sei, eu preciso pensar, eu vou orar. Eu não estava preparado para lhe dar uma resposta. Mas é tudo ou nada agora, você vai perder a oportunidade. Como que você vai perder uma coisa que você não tem? Você não tem aquilo, como que você vai perder? Você diz: então tudo bem, fica como está. Eu entrei aqui sem ter isso, eu saio sem. Não, mas essa é uma oportunidade que não é para perder. Já perdi. Cuidado com grandes negócios que aparecem. Cuidado com grandes facilidades que alguém que não é seu pai vem lhe oferecer. É tão bom. Abra o olho. Cuidado. Tem um ditado lá no Brasil, meu Brasil brasileiro: nem tudo o que brilha é ouro. Nem tudo o que brilha é ouro. O outro já completou ali o versículo popular, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: precisamos ter cuidado antes de nos aliançarmos. Precisamos ter cuidado à palavra que sai da nossa boca. Porque a Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Guarda a tua língua dentro da boca e evitarás danos para a tua alma. Precisamos saber que nós selamos aliança, promessa, pacto com palavras. Você vai lá no juiz e você vai casar. E você diz a palavra: sim, quero, e você assina. É assim que Deus fez aqui na aliança noética. Ele fez a promessa toda e ele diz: boto o meu sinal, eu vou carimbar a minha promessa, que nunca mais enviarei chuva para destruir toda a terra e toda a carne com águas de dilúvio. O arco estará nas nuvens, e todas as vezes que eu enviar chuva sobre a terra, olharei e verei o arco.
então saber que é hora de parar. Então, arco-íris é o selo de manutenção da aliança noética. Nós sabemos que aqui não existe um cerimonial de aliança. O que existe aqui é que Deus, mais uma vez, entra com tudo. Ele entra com a promessa, mas aqui ele entra com o primeiro sinal de aliança, que é o arco-íris selando a sua palavra. Aliança é promessa, aliança é fidelidade. E porque Deus é fiel a si, e Deus é um Deus de aliança, Ele não admite ser tido por moleque. Moleque é aquele que não cumpre a sua palavra. Quando nós tiramos a nossa fé da validade da palavra de Deus, nós o ofendemos no âmago. Foi isso que fez com que o povo de Israel tivesse que perambular 40 anos no deserto. Porque eles não creram na fidelidade. Deus disse: esta terra é a terra de vocês. Eles chegaram lá, olharam os espias, os 13, e disseram: realmente a terra é muito boa, mana leite e mel, mas o povo que está lá é um povo de gigante, as cidades são fortificadas, e nós não vamos poder entrar, não. Pode ter certeza que não vai dar. Quer dizer, o nosso Deus não sabia que a terra era assim. Ou se ele sabia, ele não vai dar conta. Nós saímos do Egito para perambular no deserto. Vamos ter que voltar para o Egito. Porque o Deus, ele pode até ter falado, mas ele não dá conta. Ele não vai nos dar essa terra. Terra que mana leite e mel? Sim. Terra rica? Sim. Cidades fortificadas? Sim. Mas os homens são gigantes, são mais poderosos que o nosso Deus. E isso ofendeu no âmago a Deus. No âmago. Os dois únicos que se livraram de pensar assim foram Josué e Calebe. Foram os únicos daquela geração que pisaram a terra da promessa. Depois, porque nenhum outro mais. Porque exatamente eles desacreditaram do pacto de Deus com Abraão. Da promessa de Deus com Abraão. Eles pisaram na aliança abraâmica. Eles pisaram na promessa que Deus deu a Abraão. A tua descendência darei esta terra. Isso ofende a Deus. Quantas vezes você vê Jesus Cristo dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco. Eu estou. E você duvida. Como que Deus não está se Ele disse: estou convosco? Como que você não aceita isso? Se eu vou numa igreja pregar: ai, irmã, queríamos lhe pedir perdão, o povo não veio. Quantas pessoas tem, meu irmão? Se o pastor está lá, eu estou, já tem 2, Jesus já está no nosso meio. Vamos fazer o culto. Vamos fazer. Porque se Jesus está aqui, Ele disse: se 2 ou mais se reunirem no meu nome, eu estou entre eles. Então eu tenho que fazer ali o trabalho, sabendo que quem está ali é Jesus. Quantas pessoas tem? Não é da minha conta. Depois de 2, acabou. Se eu estiver sozinho, eu não vou ficar pregando para todas as cadeiras. Mas se chegar o pastor, chegar a coisa, podemos fazer. Então, é isso que tem sido muito difícil para o nosso crescimento espiritual. É que as promessas básicas, Deus tem uma aliança com Ele. Praticamente Ele disse: eu me destruirei se eu não cumprir. Então, isso é aliança. Então, eu gostaria, até aqui a aliança noética, nós vimos que não existe um cerimonial. A partir de amanhã, nós vamos ver cerimonial de aliança. Quando parte para a aliança abraâmica, que nós vamos dar amanhã.
abraâmica nós vamos dar amanhã é sábado. Nós vamos dar a aliança mosaica, se for possível, amanhã ainda. Porque tem davídica, palestiniana e a nova aliança para o domingo de manhã e domingo à noite. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha em casa, mas pensando no quantas vezes Deus promete e nós agimos como se Ele não tivesse prometido. E Deus tem o sim e o amém em todas as suas promessas. Amém? Amém.